Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, meditando essa palavra tão linda, tão grande, que toca o coração de todos nós, com essa parábola do publicano e do fariseu, que trata exatamente do tema da oração. Os dois subiram para o templo para rezar, e no fim Jesus diz: um voltou, um desceu para casa, supondo que tinha subido. A tradução diz voltou, desceu para casa justificado. Porque a oração nos faz sempre subir, nos faz entrar em comunhão com Deus. E Jesus está continuando, então, o ensinamento iniciado na semana passada, daquele juiz iníquo e daquela viúva insistente, que conseguiu fazer justiça, essa oração. Mas a oração, ela pode ser um momento grande da vida, verdadeira, autêntica. Ela pode ser falsa também, como nós vemos agora neste Evangelho que nos foi apresentado, essa parábola que Jesus apresenta, tomando esses 2 personagens bem conhecidos na época, mas que nos ajudam claramente a compreender a mensagem de Jesus. É claro que Jesus aqui pega aquilo que caricaturiza traços que Jesus recrimina na atitude dos fariseus. Mas ele não está atacando todos os fariseus, porque ele diz Jesus alguns, e nem diz alguns fariseus, alguns. Essa parábola ele contou para alguns, e não são só os fariseus. Pegou exemplo dos fariseus, mas isso estavam espalhados por todos, porque os fariseus eram uma espiritualidade a mais comum, a mais forte no meio do povo. Mas também essas características estão em outras pessoas. Eles são alguns, não são todos, nem os fariseus, porque ele vai dizer os fariseus, pegou o exemplo dos fariseus para alguns, e ali nós podemos também nos incluir dentro. Alguns, e porque que eles confiam na própria justiça e desprezam os outros. Essa palavra desprezar, a palavra que ela aparece de novo no Evangelho, aqui, desses que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Essa palavra, o verbo
exuteneo aparece de novo para mostrar a atitude de Herodes, que insulta Jesus. Herodes insulta Jesus, despreza Jesus. Então, existe uma falsa religião, e as religiões falsas se multiplicam, e basta abrir os olhos e não ser cego nem surdo para ver como as religiões são usadas hoje. Existem as falsas religiões. E aqui temos um exemplo de uma falsa religião. Há quem confia na própria justiça e despreza os outros. Porque a verdadeira religião não te faz, o verdadeiro encontro com Deus, a verdadeira oração, não te faz desprezar os outros. Ao contrário. Quando a gente se encontra com Deus, a atitude normal é aquela de Pedro, diante da pesca milagrosa. Ele se dá conta que está diante de uma manifestação divina, Jesus. Diz: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Essa atitude de quem encontra Deus não é a atitude de condenar, de ameaçar os outros. Essa não é a atitude religiosa de Deus e de nenhuma religião que poderia carregar esse nome, porque ela tem que religar, ela tem que comungar, muito menos do Evangelho. No entanto, este fariseu, e diz o texto claramente, ele sobe para o templo para rezar, e a tradução diz, ele rezava assim em seu íntimo. Mas o texto grego, ele usa uma expressão aqui bem forte, porque diz assim que ele rezava proseauton. Ele ficava, proseauton, para si mesmo. Ele estava voltado para si mesmo. Então não está falando com Deus. Então é uma falsa oração. Embora pareça que ele queira rezar, começa com a Eucaristia. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. É a Eucaristia, agradecer a Deus, mas aí já vem o ego logo. Eu te agradeço porque não sou como os outros pecadores, desonestos, adúlteros, e nem como este publicano. Está falando para si, está falando com Deus. É a falsa religião. Já o outro pecador, esse é o religioso por excelência, profissão religiosa, piedoso, e elenca as suas virtudes, Está se auto-exaltando diante da própria justiça. Ele coloca diante de Deus, ele tem crédito, tem méritos. A famosa ideologia da meritocracia, que é o maior engano que existe na face da Terra. Existe meritocracia, mas não essa ideologia. Eu tenho méritos, eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo. E não era preciso fazer isso. O jejum é 1 vez por ano, Yom Kippur, mas eu jejuo 2 por semana, cheio de méritos, orgulhoso de si. E por isso, essa atitude que eu faço, colocar-se acima para desprezar os outros, isso Deus não aceita. Por isso o outro voltou justificado. Outro pecador público, a palavra publicano entrou na língua para traduzir aquele telônio do grego, telônio, aquele exator de taxas, que estava prestando um serviço ao Império Romano, que está ali para explorar aquele povo, e odiado, portanto. Além do mais, eram ladrões, cobravam muito a mais para ficar com uma boa parte para si. Vemos em Zaqueu, que encontrou Jesus e se converteu no encontro, disse: vou devolver 4 vezes mais aqueles que roubei, etc. E vou dar para os pobres. Então, ele reconhece, são ladrões, não respeitam a lei, são impuros, e ele tem consciência disso. Ele tem consciência que é pecador, fica distante,
Aí usa uma palavra no grego que é uma palavra técnica que se usa à distância dos pagãos, que não podem se aproximar. O significado dele é um impuro, um pagão, que está ali. Mas ele diz simplesmente: tem piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. Essa atitude verdadeira diante de quem encontra Deus. Quem se encontra, quem usa a religião para explorar, como fazem no Brasil, quem usa a religião, claro, não tem Deus, não tem fé, só tem os interesses e os lucros. Quem encontra Deus tem essa atitude, como Pedro, ou como este publicano, que, aliás, esse publicano, ele é apresentado por São Bento como modelo para os... Ele fez a regra de vida comunitária, vida religiosa. É um dos fundadores da Europa, São Bento. Ele colocava como modelo, não colocou nem Maria, nem José, colocou como modelo de oração para os religiosos que seguiam na ordem dos beneditinos, essa regra. A oração perfeita é a oração do publicano, pecador público, ele reconhece, tem consciência disso. Então a oração, na verdade, ela vai servir para a gente medir a intensidade e a qualidade da nossa oração. Ela deve funcionar como aquele papel tornassol. O papel tornassol é usado na química, ele é azul, coloca dentro de uma solução, se nessa solução tiver ácido, ele fica vermelho. A oração serve como esse papel tornassol para mostrar se a nossa oração é verdadeira ou ela é falsa. Se ela é verdadeira, ela chama Deus de Pai, como se fosse a primeira vez, e ela se torna-se uma chama que aquece, ela transforma, a oração transfigura, ela transpassa o corpo, carne e a alma da pessoa, da criatura, ela te purifica, porque ela te coloca em comunhão com Deus, ela te mergulha em Deus. Essa oração autêntica. Ao contrário, existe também a falsa oração, que ela só dá os indícios de ganância, de orgulho, de vazio interior, de hipocrisia. E aí, então, a oração, ela pode ser o papel tornassol da nossa consciência, se realmente nos relacionamos com Deus ou não. E como exemplo também de oração, dessas, como do publicano, nós podemos pegar, vem de um texto dos rabinos, comentando a oração de Davi, que era pecador, porque ele cometeu adultério com a esposa de um general seu que estava em batalha, a Betsabeia. Depois ficou sabendo que estava grávida, mandou chamá-lo, ele não foi para casa, e para resolver o problema, ele acabou mandando para a batalha e dando ordens para que ele fosse colocado lá, no lugar mais exposto de todos, para que morresse lá. Assassinou o marido da Betsabeia. Mas Deus não ficou calado, veio o profeta, e a oração de Davi foi simplesmente essa. Ele disse: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Depois se cala. Diz os rabinos, então disse, mas por que ele, depois dessa frase, ficou calado? Por que ele se cala? Por que ele não continuou falando? Só falou isso, se calou. E o rabino responde, porque ele se sentia numa situação como aquele mendigo esfarrapado, pobre, faminto, caindo aos pedaços as suas roupas, que teve a sorte de ser admitido dentro do palácio do rei,
para ser colocado dentro, próximo da presença luminosa do Rei. Chegando perto do trono, não disse nada. E a corte, os cortesãos aí diziam, fala alguma coisa, pede alguma ajuda. E ele nada. E ele disse, e o rabino diz assim, ele não precisava usar palavras. O seu corpo, a sua miséria, era um pedido mais forte e lacerante do que qualquer palavra ou súplica. Estava o corpo dele falar. Basta dizer pouca coisa, basta pedir a Deus. E nós temos o santo das causas impossíveis. Temos que pedir a Deus. Não nos exaltarmos, pedir a Ele. E Ele nos atende. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus